queria ouvir o vosso parecer acerca de tudo aquilo que eu vou falar. Eu não quero que vocês aceitem as coisas de ânimo leve, está bem? Vocês concordam? Vocês vão falar comigo? Pronto, vão partilhar comigo. É assim. Nós não conseguimos entender a Páscoa cristã se não conseguimos entender a Páscoa judaica. Porque se não houvesse Páscoa judaica, não havia Páscoa cristã. Certo? Portanto, a raiz está no povo judeu. E é interessante que nós, eu não vos vou massacrar muito com a Bíblia, mas queria que vocês entendessem isso. Portanto, quando se falar acerca do judaísmo, acerca do povo judeu, eles são o povo. Eles não são uma igreja, nem são uma religião, eles são o povo. E então foi do judaísmo que surgiu, pela primeira vez, uma religião monoteísta, uma religião que adora um só Deus, que é o Deus Criador. Certo? E isso começou através do chamamento de Deus a Abraão. E hoje queria começar por aí, para falar do Êxodo, e para depois no domingo então falarmos acerca da diferença, até podemos abordar hoje também, da diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Vocês podem dizer, mas pastor, mas há diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica? Há, mas há muita semelhança também. Portanto, nem tudo é diferente. Porque, mais uma vez eu volto a dizer, não havia Páscoa cristã se não houvesse Páscoa judaica. Ok? Então é assim, eu queria que começássemos a abrir a Bíblia em Gênesis 17. Na quarta-feira no grupo familiar foi muito bom. Nós não gravámos porque eu queria ter esta conversa assim mais entre nós. E não é que haja alguma coisa a esconder, não há. Mas realmente eu gosto muito de aprender e gosto muito de saber a razão das coisas. Em Gênesis, no capítulo 17, vamos ler aqui a partir do versículo 15. Diz assim, no versículo 15, em Gênesis 17, para começarmos a entender a Páscoa. Eu sei que vocês conhecem as Escrituras e que não há ninguém que não conheça Abraão e que não conheça a chamada de Abraão e que não conheça o sacrifício pedido. Portanto, o primeiro sinal da Páscoa foi dado a Abraão. Quando Deus providenciou o cordeiro, não é? Quando Deus pede o seu filho em sacrifício, e isso tem ensino para nós. Quando Deus nos pede alguma coisa que nós consideremos que é uma coisa impossível de fazer, não pense assim. Quando Deus lhe pedir alguma coisa, faça. Nós até na quarta-feira tivemos a partilhar uma experiência que eu tive. Quando nós começámos a igreja na Moita, Deus veio ao meu coração e pediu-me o carro. Dá-me o teu carro. Para eu vender o carro. Porque nós precisávamos de dinheiro para comprar as coisas para a igreja. Dá-me o teu carro. E a minha primeira reação foi esta. Para trás de mim, Satanás. Dá-me o teu carro. Então, mas eu vou agora vender o carro. Vou ficar sem carro. Mas Deus insistiu. Insistiu e, entretanto, eu depois falei com a Celeste. E disse, sabes uma coisa, Celeste? Deus disse para eu vender o carro e para dar o dinheiro à igreja. Sabe qual foi a resposta da Celeste? Foi Deus que disse. Foi, estou vendo. Foi Deus que disse. Foi, estou vendo. Qual é o teu problema? Mas não era essa a resposta que eu queria, sabia? A resposta que eu queria era ela dizer assim, isso é o diabo, filho. Percebe? Mas não. Graças a Deus, que ela respondeu assim, seco mesmo. Foi Deus que te pediu. Foi. Então vende. E eu vendi. Contrariado, mas vendi. Há coisas interessantes. E aprendi porque passado tempo não tinha um carro, tinha dois. Como as coisas acontecem, como a vida dá a volta. A gente às vezes pensa, o que é que eu tenho que fazer para? A única coisa que Deus quer que nós façamos é obedecer a Ele e mais nada. E obedecer a Deus é algum sacrifício. Não é sacrifício nenhum. Absolutamente nenhum. E então aqui, vamos ver o que é que aconteceu com Abraão. Diz assim, versículo 15.
Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a tua mulher já não se chamará Sarai. O seu nome será Sara. E eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações, nações e reis de povos. E depois diz assim: Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Ou seja, vocês sabem que o Ismael, a Sara não acreditou e riu-se. E então a Sara disse ao Abraão: olha, tens aí a tua serva, a Agar, entra na Agar, que ela gera um filho, e pronto, então o problema é resolvido. Ou seja, às vezes o ser humano tem muito aquela tendência de querer dar uma ajuda a Deus. Deus disse a Sara: tu vais ser mãe, vais ser mãe de multidões, vão sair de ti reis, nações. E ela riu-se também. O Abraão também se riu. O Abraão olhou para ele e disse: mas como é que é possível? E por vezes nós na nossa vida também temos esse erro. É olharmos para nós e não nos acharmos capazes de fazer alguma coisa. Mas quando é Deus a pedir-nos, Ele dá-nos a capacidade para fazer. Porque Deus nunca engana ninguém, irmãos. Estamos a falar acerca da Páscoa. Depois quero levar os irmãos a Gênesis no capítulo 18. Estamos aqui perto. E vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim, é a confirmação da palavra de Deus. Diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara escutava à entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos, ou seja, já tinha cessado o costume das mulheres, já não era menstruada, já não era uma pessoa fértil, digamos assim. Diz assim: Abraão e Sara já eram velhos de idade de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: Deus deve estar louco. Não é? Pensou assim: Deus deve estar louco. E diz assim: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível, irmãos. A Bíblia até declara: quando Deus fala, cala-se toda a terra. Pode parecer impossível aos nossos olhos, e quando Deus fala uma coisa impossível aos nossos olhos, sabe o que é que começa aí? O caminho da fé. Aí é que começa o caminho da fé. Porque a fé supera a nossa capacidade. Quando nós já não conseguimos fazer, ou quando nós olhamos para uma coisa que Deus pede, e nós consideramos que, não, façamos, porque nunca Deus pediu nada a ninguém que não conseguisse fazer. Era impossível ao homem andar sobre as águas, e Jesus disse a Pedro: Pedro, anda, sou eu, anda. Há coisas que, quando Deus fala, nós só devemos é ter uma coisa, uma atitude ensinável, e dizer amém. É aí que a gente tem que dizer amém. O amém não é dado ao pregador apenas. O amém dado ao pregador é quando nós concordamos com a palavra. Não é quando não é uma coisa animosa. Não, o nosso amém é dizer assim seja. Ou seja, é ligar com Deus a palavra dele. Certo? E então vamos ver, vamos continuar a ler assim. Sara teve medo e... Versículo 13. Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara se riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. E Sara teve medo, e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negues, tu riste. Daí o nome de Isaac ser sorriso. A tradução do nome de Isaac é sorriso, o que ri. E então depois diz assim: mas ele disse: não negue, você riu. Queria saltar agora para o capítulo 22, portanto nós estamos a entrar a procurar o Abraão, a trazer o Abraão até à altura da Páscoa. E no capítulo 22 diz assim no versículo 1: passado algum tempo,
Deus pôs Abraão à prova dizendo-lhe, Abraão, portanto a Sara teve um filho, o filho foi posto o nome de Isaac, em homenagem à atitude errada dela, porque ela sorriu. Não é? E então Abraão teve 2 filhos. Teve o filho da Agar e teve o filho da Sara, certo? Teve o filho da escrava e teve o filho da livre. E Paulo vai usar essa alegoria para falar acerca da velha aliança e da nova aliança. Porque há muita gente que ainda, por exemplo, à semelhança do que nós falámos na quarta-feira no grupo familiar, nós vamos para o norte. O norte tem tradições que o sul não tem. Mas são Portugal. Certo? Israel não são só escribas e fariseus. Israel tem muitos israelitas que aceitaram a Cristo, não é? Não é que se converteram, aceitaram a Cristo, é diferente. A conversão é a criação de prosélitos. A Igreja não tem feito nada mais, nada menos do que criar prosélitos. É tirá-los da católica para trazê-los para a evangélica. Isso é proselitismo, isso não muda a vida de ninguém. Só mudam da religião. Vocês vão reparar o seguinte, há bocadinho estávamos a falar disso, e foi uma conversa que eu tive com o meu filho, e eu tive que concordar com ele. Você já viu algum israelita tentar converter alguém ao judaísmo? Não vê. Não vê. Assim como nós vamos para o norte, eles têm... É um quadro que eu estou a criar. Nós vamos para o norte, eles têm tradições. Eles gostam que nós participemos nas suas tradições, mas eles não nos querem convertidos à tradição deles. Por exemplo, há uma terra lá em cima no norte, que tem aqueles bonecos que são os caretos, que se vestem, que dançam e não sei quantos, e que fazem uma barulheira maluca e não sei o quê, e a gente vai se vestir para os caretos. Não, nós podemos entrar na brincadeira com eles, mas isso é uma coisa que é uma identidade deles. Então o povo judeu tem uma identidade judaica. Abraão era judeu, Jesus era judeu, João era judeu, Lucas era judeu, os discípulos de Jesus eram judeus, os pais de Jesus eram judeus. Jesus teve que cumprir a lei porque ele era judeu. Por isso é que ele disse, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Porquê? Porque ele, como judeu, ele tinha o dever moral de cumprir a lei. Mas isso não significa que nós agora sejamos levados ao judaísmo para cumprir a lei como eles cumpriam. Vocês estão a compreender? Agora, nós temos é que compreender, porque, repare, Jesus veio para o que era dele. Veio para quem? Para o povo de Israel. Foi ou não foi? Jesus não veio para nós. Ele veio para o povo de Israel. Era o povo eleito. Mas os seus não receberam. Depois, o que é que acontece? Quando Jesus começa a pregar as boas novas, muitos se converteram, não é? Muitos se converteram. Onde é que ele pregou? Na Judeia, na Samaria, na Galileia, portanto, na sua nação. E o que é que aconteceu? Muitos lhe aceitaram a palavra e passaram a segui-lo. E essas pessoas eram chamadas as pessoas do caminho. Não eram cristãos. Os cristãos foram chamados depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A partir daí é que foram chamados cristãos. Porquê? Porque eram seguidores de Cristo. O cristianismo não é uma religião. Eu não sou uma pessoa religiosa, eu não sou uma pessoa evangélica, eu sou cristão. Eu sou de Cristo. Porque, desculpem a expressão, às asneiradas que os evangélicos têm feito, eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico. Eu estou a ser honesto. Nós temos que ter a honra de dizer, eu sou de Cristo. Porque é o único que me leva ao Pai. Esta semana tive a ouvir um rabino, eles estavam a fazer, foi no canal, não sei se foi no História, não, foi no canal 2, eles até estavam a falar acerca de tiveram a fazer escavações e viram a casa de Pedro, onde Jesus ficou e tudo mais. E fizeram uma série de perguntas ao rabino, e o rabino sempre, nunca permitiu que Jesus estivesse acima de Deus. E veja o argumento dele, veja a preparação deles. O argumento dele foi este. Como é que Jesus ensinou os discípulos a orar? Pai Nosso. Não foi orarem a Ele. Foi orarem ao Pai. Então o Pai é superior ao Filho. Estão a ver a ideia? Estão a ver a ideia? E ele calou o pastor evangélico. O pastor evangélico estava lá a fazer uma excursão, a mostrar os lugares sagrados, mas com todo o respeito, irmãos. Isso é que é giro. É que eles aceitam, respeitam a nossa crença e por vezes nós não respeitamos a crença deles. É preciso ter classe. E eu nesse aspecto admiro-nos. Eles têm as tradições deles, eles vivem... A minha mulher é testemunha disso. Nós vivíamos em São Paulo, num sítio onde em frente ao nosso prédio eles tinham um salão de festas.
Irmãos, quando eles se reuniam para festas, era um cheirinho naquela rua, lembras-te? Era um cheirinho a água de colónia, era um cheirinho a aromas exóticos e tudo mais. E são uma comunidade que se entra e ajuda muito. O judeu que vai para o Brasil, a comunidade judaica imediatamente o recebe e o ajuda. É qualquer coisa de nós admirarmos. Agora, eu admiro-os e respeito-os. Eles, por exemplo, ainda professam a circuncisão ao 8º dia de nascido. Eles ainda professam a consagração da criança passado 30 dias. Entregam a criança ao Senhor passados os 30 dias. Porquê? Tudo isso nós falámos na quarta-feira. Porque eu fui ler, porque eu não gosto de falar de cor, eu gosto de saber as coisas. Aquilo é muito interessante. Jesus Cristo só lhe foi dado o nome de Jesus depois de ter sido circuncidado. A criança, até ser circuncidada, não tem nome. Não. A Bíblia mostra no livro de Lucas e a gente depois vê. Que Jesus lhe foi dado o nome. Note bem, Deus já tinha feito menção do nome dele ainda no ventre da mãe. Certo? Isso é uma coisa. Agora, o registro do nome dele, depois de ele ter encarnado e depois de ele ter nascido, só ao 8º dia, quando ele foi circuncidado, lhe foi dado o nome de Jesus Cristo. De Jesus de Nazaré. O Cristo foi só depois de ele receber a unção. E é interessante, porque uma criança que nasceu agora também foi circuncidada ao 8º dia e só lhe deram o nome no 8º dia. É curioso. Porquê é que é circuncidado ao 8º dia? E não é ao 6º dia? E não é ao 7º dia? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 8º dia, domingo. Porquê? Não podia ser ao sábado. Ao sábado não se faz nada. Eles guardam o Shabat. Guardam o sábado, o dia de sábado. Não são só os adventistas do 7º dia. Eles guardam o sábado. Porque para eles é mandamento. A lei disse, guardarás o sábado é santo ao Senhor. Estamos a falar do povo judeu. E então eu admiro-os porque eles são fiéis às suas tradições. Vocês estão a compreender? A nós não nos diz nada, porque eu não sou judeu, eu não nasci lá, eu não sou de Israel. Eu sou português e fui abrangido pela evangelização feita através dos apóstolos. É completamente diferente, porque o Evangelho depois o Evangelho é pregado a toda a criatura. Portanto, o conhecimento de Deus é trazido através a todos os povos, não é? Porque a própria Bíblia diz que o sinal da vinda de Jesus é esse. Olha, o sinal de Jesus é assim: este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Porque guerras sempre houve. Rumores de guerras sempre houve. Fome sempre houve. Esses sinais não nos indiciam que estamos no final dos tempos. Porque, afinal de contas, o final dos tempos sempre existiu. Porque sempre houve guerras, sempre houve rumor de guerras, sempre houve terremotos, sempre houve tsunamis. Nós é que não ouvíamos falar. Mas hoje em dia, por exemplo, você tem um canal em Portugal que é a CMTV, onde há um azar qualquer, está lá uma pessoa. Tem lá alguém para dizer, olha, morreu, foi atropelado, foi há 5 minutos, foi atropelado. Já lá está uma câmara, já lá está... Ou seja, a velocidade da informação hoje é tanta, a informação é tão rápida que nós sabemos as coisas, mas tsunamis sempre existiram. As placas tectónicas nunca pararam, elas sempre batem e os tremores de terra sempre aconteceram. Estão a ver? Portanto, isso não são... Olha, não tenham problemas, porque isso é o princípio das dores, disse Jesus. Porque o verdadeiro sinal do tempo é o Evangelho ser pregado em testemunho a todas as gentes, e faz todo o sentido. Porque a Bíblia diz que no dia do Senhor ninguém se achará excluso na presença de Deus, ninguém se achará desculpável. Porque todos serão julgados. E o julgamento começa por onde? Por nós. A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Mas nós temos que ter algum receio do julgamento? É claro que não. Porquê? Porque Jesus Cristo é o nosso advogado. E Paulo disse aos romanos: condenação não há para os que estão em Cristo. Se não há condenação para os que estão em Cristo, eu não tenho problema de ir a julgamento, porque eu sei que sou absolvido. Vocês compreendem? Porque eu não tenho culpa no cartório, porque o Santo Jesus limpa a culpa. Mas voltando aqui à Páscoa, porque tudo isto tem a ver com a Páscoa. Tudo isto tem a ver com a Páscoa. Nós estávamos a ler Gênesis 22, não é?
diz do versículo 1 para a frente, diz o versículo 2. Então disse Deus, toma o seu filho. Não, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus tinha posto Adão à prova, tinha ou não tinha? Adão falhou no teste. O Adão falhou no teste. A Bíblia não fala de Adão como o pai da fé, mas fala de Abraão. Porquê? Porque Abraão passou no teste. O Adão não passou, mas o Abraão passou. Por isso é que a Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. E então diz aqui assim, então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho, mas ele tinha dois irmãos. Ele tinha o Ismael. Mas Deus disse que era o teu único filho. Porque Deus considerava o filho dele como o filho da promessa. Não era o filho da escrava. O filho da escrava foi algo que ele fez, foi fruto da carne e não obra do Espírito. Vocês estão a compreender? E então Deus faz a distinção. Olha, dá o teu filho, o teu único filho. Que era o filho da velhice, era o filho da promessa. Quando tu pensavas que não conseguias, eu aproveito que quando eu falo, calço toda a terra. Tudo é possível para aquele que crê. E então diz a Bíblia depois, nas cartas de Paulo, e creu Abraão e se lhe foi imputado por justiça. E aqui, continuando a ler, diz assim, então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, o Monte Moriá. Olha para mim, o Monte Moriá foi o monte onde foram construídos os dois templos. O primeiro templo e o segundo templo. Eles foram construídos no Monte Moriá. Ainda hoje, os judeus quando oram, fazem como fazem os muçulmanos. Os muçulmanos oram virados para Meca. Os judeus oram virados para o lugar do templo. O templo físico não existe. Mas eles sabiam a localização, que era no Monte Moriá. Eles oram voltados para lá. Ainda guardam. Porquê? Porque isso nunca saiu deles. Assim como, por exemplo, a escravidão do Egito nunca saiu deles. E nós vamos ver depois, hoje afloramos um bocadinho, no domingo falamos mais a propósito, porque reparem o seguinte, como é que é feita, Jesus quando fez a última ceia, o que é que Jesus estava a celebrar? A Páscoa. Todos os anos eles iam, portanto Jesus era um verdadeiro seguidor da lei judaica. Ele ia ao templo, há detalhes muito bonitos. Porquê é que Jesus teve acesso? Houve rabinos que quiseram negar a presença de Jesus no templo, que Jesus não podia entrar no templo porque era uma criança. Podia. A criança atinge a maioridade, em Israel, atinge a maioridade espiritual a partir dos 12 anos de idade. E a Bíblia diz que Jesus subiu ao templo com 12 anos de idade. E com 12 anos de idade ele já podia abrir as Escrituras e lê-las em público. Por isso é que ele leu o profeta Isaías. Por isso é que ele estava a discutir com os rabinos acerca da lei de Deus, e eles ficavam admirados com tanta sabedoria. Então é uma prova de que tudo o que Jesus fez estava enquadrado na lei. Ele não era... O que é que eles tentaram fazer? Tentaram pegá-lo pela falha na lei. Conseguiram? Não conseguiram. Então ele era o verdadeiro observador da lei e cumpridor da lei. Porquê? Porque tinha que ser porque ele era judeu, irmãos. Ele era descendente de José e Maria, eram descendentes da tribo de Judá. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá. Ele não veio de uma linhagem sacerdotal. Ele veio da tribo de Judá. E então ele foi preparado. Ele aprendeu. A Bíblia diz que o Senhor crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Porquê? Porque ele sempre cumpriu a lei. Mas o ele cumprir a lei não significa que nós temos essa obrigatoriedade. Porque, por exemplo, hoje em dia muitas pessoas citam os 10 mandamentos e escusam-se a falar do guarda ao sábado. Ora, mais valia estarem calados. Porque se é para falar dos 10 mandamentos, é para falar dos 10. E não tem mal nenhum em falar o que está escrito na Bíblia, porque aquilo foi escrito, ouve, Israel. A palavra foi escrita para o povo de Israel. Ela não foi escrita para nós. E eles é que são. A própria Bíblia diz, aquele que se agarrar à lei, por ela viverá. Por ela viverá. Os judeus, por ela viverão. Agora, aqueles que aceitaram a Cristo, eles têm uma outra mentalidade, mas não deixaram a prática judaica. Continuam a circuncidar-se, continuam a celebrar a ceia judaica. Porquê? Porque isso é uma coisa histórica para eles. Não sei se vocês estão a compreender. Eles fazem isto, não é por tradição. Qual é a base da Páscoa? A celebração da Páscoa judaica qual é?
A saída do Egito. Isso é o que é o facto histórico. Os antepassados tiveram os de hoje não foram libertos da escravidão do Egito, mas os seus antecessores foram. E então eles guardam isso como lembrete. O que é que Jesus disse na ceia? Partiu o pão e disse o quê? Como este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí está a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. É que a Páscoa judaica lembra a libertação do povo do Egito. A Páscoa cristã lembra a nossa libertação do pecado. Enquanto que na Páscoa era morto um animal, sacrificado um animal no cordeiro, Jesus Cristo na ceia disse: eu sou o cordeiro. Quando ele chega, João Batista o que é que diz? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o cordeiro expiatório. É para nós fazermos estás a ver, Bela? É para nós fazermos uma ligação entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, lá está, a lei serviu de aio. A lei trouxe o povo foi preparado para o advento do Messias, para a vinda do Messias. Não é? Então o que é que acontece? E Jesus o que é que os repreendeu? Ouça uma coisa, Jesus nunca disse para eles deixarem de dar o dízimo. Ou disse? O dízimo era algo instituído por Deus, por isso é que eram 11 tribos. 11 tribos. Como é que elas ficaram 12 tribos? Porque a tribo de José foi separada por Efraim e Manassés. E então a tribo de José sai, entra Efraim e Manassés e ficam 12 tribos de Judá. Há uma tribo a quem não foi dada a herança, que era a tribo de Levi, que eram os que ficaram a servir no templo. Eles viviam, Deus disse, estes são particularmente meus. E então todas as outras tribos davam uma 10ª parte para sustentar os levitas, para sustentar o templo. Os irmãos estão a compreender? Ainda hoje, eles não tendo templo, eles fazem isso para sustento das sinagogas. Praticam o dízimo para sustento das sinagogas. Porque eles nas sinagogas o que é que têm? Têm escolas rabínicas, ainda continuam com esse tipo de cultura. É uma cultura. É como os chineses, como os japoneses, como nós, todos nós temos certas determinadas culturas. Por exemplo, Jesus Cristo, que línguas é que ele falava? Jesus Cristo falava 2 línguas. Era o hebraico e o aramaico. Ele, com os escribas e com os fariseus, ele falava hebraico. Mas com os carpinteiros e com os pescadores, falava aramaico. Porque o aramaico era uma língua menos nobre, era uma língua mais popular. Por exemplo, há certas e determinadas povoações no nosso país que têm uma língua própria. O mirandês, que é o mirandu, não é, não sei? O mirandu em Miranda do Douro tem um código de fala, um dialeto diferente. Eles entendem-se, nós ficamos a zero. É verdade, é o verdadeiro português. As pessoas de Leiria, É o verdadeiro português. não percebi. É o verdadeiro português. É o verdadeiro português, irmão. O mirandu, não, é tradicional daquela zona, não é verdadeiro português. Não é. É o natural daquela zona. Como, por exemplo, as pessoas de Leiria têm uma forma de falar, porquê? Por causa dos negócios. Eles iam para a feira e tinham falas entre eles para poderem fazer negócio sem os outros entenderem o que é que eles estavam a falar. Ainda hoje eu tenho pessoas de Leiria que sabem falar essa língua já. Vocês... Há uma povoação que chama Moreira de Rei, que foi o rei Dom Sancho, em Trancoso, que é muito chama Moreira de Rei, está lá o castelo, e tem um idioma diferente. Claro, tem. E aliás, há escolas que estão a ensinar o mirandês. Há escolas que estão a ensinar o mirandês. Como ensinam o espanhol, como estão a ensinar o mirandês. Estão a aprender o mirandu. Mas voltando aqui à palavra, o que é que aqui diz? Diz assim: na manhã seguinte, diz o verso 3, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção... Perdão. No terceiro dia, Abraão olhou... Na manhã seguinte, Abraão levantou-se
e preparou o seu jumento, e levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe tinha havido indicado. Ou seja, ele foi obediente à chamada de Deus. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão usa uma expressão de fé. Ele não disse: eu vou mais o meu filho e depois de adorarmos eu volto. Porque o filho ia ser sacrificado e ficava lá. Não. Porque no coração de Abraão não fazia sentido. Então Deus me abençoou com o filho e vai-me tirar. Aquele que lhe deu era poderoso para providenciar. E então este é o sentido da Páscoa. O que é que Deus providenciou para livrar Isaque? Isto, quer ver? Abraão pegou na lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Isaque não sabia que era ele que ia ser sacrificado. E então depois de assim, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Mas ele sabia quem tinha sido chamado para ser o cordeiro para o holocausto era o filho. Mas veja que no coração de Abraão, e isto é uma lição muito grande para nós. Irmãos, Deus não dá para tirar. Ouça. Deus não dá para tirar. Deus prova-nos. Sabe para quê? Para Ele nos dar a conhecer nós mesmos. Porque nós por vezes temos na vida a ideia de que não, eu sou obediente, eu faço tudo o que Deus quer. Mas quando Deus quer dar alguma coisa, a gente ainda torce um bocado o nariz e não quer fazer o que Deus quer. Estou a falar certo ou errado? E então Deus tem que nos pôr à prova para nos fazer conhecer a nós mesmos o nosso estado de espírito. Nós quando a vida vai bem, parece que a nossa fé está lá em cima, não é? Mas quando alguma coisa contrária acontece na nossa vida, o que é que a gente treme? Porquê? Porque então a nossa fé não está tão firme assim. E então Deus quer nos fazer saber: eu só tenho a noção da minha força quando eu tenho que a aplicar. Eu posso andar no ginásio, criar um grande músculo e ficar com um grande cabedal e tudo mais. Mas isso não significa que a minha aparência seja uma aparência estruturante. Ou seja, eu posso chegar ali e dizer assim: eu consigo levantar isto com o dedo, eu chego lá nem com duas mãos no levanto. E então eu tomo consciência de que eu não tenho força suficiente para aquilo. Eu tenho que me exercitar para ter força para suportar aquilo. Nós só temos consciência da nossa força ou da nossa fraqueza quando nós somos postos à prova. Sejam honestos. Porque até lá todos somos bons. Até lá, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus abençoa, Deus é isto. Mas quando Deus puxa o tapete, ou seja, quando Ele permite que o tapete seja tirado debaixo dos nossos pés, é que nós tomamos conhecimento que, afinal de contas, era só fogo de palha. Não era uma fé genuína, não era uma fé verdadeira. Então eu só tomo consciência da fé que eu tenho quando eu sou provado. Por isso é que a Bíblia diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Porque nós vamos ser provados todos. O Tiago ensinou: olha, não há ninguém que seja aprovado sem ser provado. Porque nós vamos ser provados para quê? Para depois então sermos aprovados. Ou reprovados. Porque é que há muitas pessoas que não conseguem crescer na vida, seja a que nível for, não importa. O crescimento na nossa vida depende do nosso íntimo e depende das pessoas com quem nós nos damos. Escute. A Bíblia mostra que as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos que nos relacionar com pessoas que alimentem a nossa fé, que não a roubem, mas que a alimentem. Por isso é que o livro de Provérbios nos ensina: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Porquê é que o salmista diz: não te sentes na roda dos escarnecedores, não andes com ele? Porquê? Porque isso vai minar a nossa consciência e vai destruir a nossa relação com Deus. Estamos a falar da Páscoa e estamos a falar de um povo. Há uma expressão que há um cântico que diz: Deus habita no louvor do seu povo, Deus passeia no louvor do seu povo. Mas o que é que isso significa?
Parece que a gente louva e Deus se mexe, não é? Não. A gente louva porque Deus não para. É completamente diferente. E essa expressão salmítica, a expressão do salmo, vem do quê? Da forma como era tratado o tabernáculo. O tabernáculo era montado, a tenda do encontro era montada, e as 12 tribos de Israel habitavam à volta da tenda. O tabernáculo estava aqui feito, e as 12 tribos punham-se à volta do tabernáculo. Então Deus habita entre os louvores de Israel. O povo à volta do tabernáculo cantava, fazia fogueiras, cantava, louvava. E então Deus habitava ali, no meio do louvor. Não é que se não louvassem, Deus não estava lá. Claro que Deus estaria lá sempre. Mas a alegria do povo, o louvor, é uma manifestação de alegria. O povo se alegrava porquê? Porque sabia que Deus estava ali. E então sabia que Deus habitava entre os louvores do povo. Onde o povo se reunia para louvar, Deus estava lá. Porque estava lá a Arca da Aliança e tudo mais. E então aqui, continuando a ler, diz assim: Abraão pegou na lenha para o holocausto, 16, e a colocou nos ombros do filho. Já lemos. Versículo 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre esse arrumou a lenha. Amarrou seu filho na lenha e então estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e lhe disse: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toques no rapaz. A morte não lhe pode tocar, porque eu providenciei o cordeiro para ele. E este é o primeiro sinal da Páscoa. Vocês estão a seguir? Este é o primeiro sinal da Páscoa. É a provisão do cordeiro em favor de alguém. Ou seja, parece que o cordeiro era o resgate da vida de Isaac. Sabe uma coisa interessante que eu também fui estudar? Jesus Cristo, para não ficar no templo, teve que ser pago um resgate para ele não ficar lá. Porque todo primogénito, passado 30 dias, passado 12 dias, passado 30 dias, que era o tempo da purificação, passado 30 dias da mãe o ter tido, um mês de nascido, ele era levado ao templo para ser consagrado ao sacerdote. Ele era consagrado ao sacerdote e, não havendo pagamento de resgate, ele ficava no templo, para depois servir no templo. E então os pais pagaram 2 pombas, ou eram 5 ciclos, no Antigo Testamento eram 5 ciclos de prata. E no Novo Testamento diz que eram 2 pombas ou dois pombinhos. Rolas. 2 pombas ou 2 rolas. Esse era o pagamento do resgate para ele ser consagrado, mas ficar livre, para não ficar lá. Assim também nós fomos comprados para não ficarmos presos pelo pecado através do sangue do Cordeiro. Ou seja, isto é bonito porque tudo isto é simbólico. E de onde é que este simbolismo vem? Do judaísmo. Vem dos judeus. Escutem uma coisa. Nós estamos a falar em família. Escutem uma coisa. Porquê é que Jesus foi morto à sexta-feira e foi sepultado à sexta-feira? Porque ao sábado não podia ser, porque ninguém faz nada. O sábado é guardado para o Senhor. A cultura judaica tem como base fundamental a família. A família. Há uma festa que é chamada a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas. Eles têm 3 festas basilares, 3 festas importantes. É a festa dos tabernáculos ou da Sukkot. É a festa das primícias, que são 7 dias. E é a Páscoa. A mais importante é a Páscoa. Portanto, eles subiam 3 vezes a Jerusalém. Ou seja, para quê? Para celebrar essas 3 grandes festividades. E a das primícias era a apresentação das primícias dos animais, das primícias do campo e tudo mais. Para ser consagrado com gratidão pela abundância da colheita. Não era para serem abençoados, não era pelo fruto da bênção. É que, repare, Deus nunca quis colocar no coração das pessoas o interesse pela troca de favor. Porque isso é uma relação doentia. Não, as pessoas eram gratas a Deus pelas colheitas que tinham e então iam lá. Ainda hoje na agricultura há pessoas que guardam uma 10ª parte da semente para semearem no ano seguinte. Você fala com qualquer agricultor e é raro aquele que não faz isso. Mas muitos fazem isso por tradição. Porque já perderam a raiz.
E esta é a diferença do povo de Israel, é que o povo de Israel não nega a sua raiz. E por isso é que eles celebram a Páscoa com a carne assada, com as ervas amargas e tudo mais. Para quê? Para se lembrar, para nunca mais se esquecer e para passarem isso de geração em geração. De geração em geração. Por exemplo, nós hoje em dia, nas nossas escolas, eu agora vou falar de cor, mas antigamente nós sabíamos os reis de Portugal, nós sabíamos os príncipes, nós sabíamos as dinastias, nós sabíamos todas essas coisas. Eu há pouco tempo estava a falar com alguém, estava a dizer o Dom Afonso Henriques teve um ai que era o Egas Muniz. E ele, não, Egas Muniz foi o médico que teve que era um hospital e tal, com o nome dele. Não, Egas Muniz foi o ai do Dom Afonso Henriques. Foi o tutor. Porquê? Porque Dom Afonso Henriques começou a reinar aos 18 anos. Ele ainda era jovem e era impreparável. Ele não tinha que ter alguém para o ensinar e para o ajudar, para ele crescer em conhecimento, em sabedoria, para poder reinar em consciência. Então, connosco e com os judeus, acontece precisamente a mesma coisa. Ou seja, eles têm um tempo determinado para tudo. Um tempo determinado para a circuncisão, quando é dado o nome. Depois passado um tempo, são consagrados. Depois, quando chega à questão da crucificação, Jesus é crucificado à sexta-feira porque não podia ser ao sábado. E mais ainda, os corpos não podiam ficar expostos o fim de semana. Jesus nunca podia ficar, nem os outros podiam ficar. E então o que é que eles faziam? À sexta-feira, e nós no domingo vamos ver isso com mais atenção. Hoje é só um aflorar para preparar o nosso espírito para domingo. Porque repara o seguinte, Jesus é crucificado. Depois de ser crucificado, eles, antes de acabar o dia, porque o Shabat começa depois do pôr do sol. Quando o sol se põe, já é Shabat. Eles já não fazem nada. Absolutamente nada. E então o que é que acontece? Eles estão voltados para viver em família. É para juntar a família. Esse é o espírito do Shabat. Para eles. E então o que é que acontece? Jesus está crucificado, os outros estão crucificados. Para evitar que houvesse fugas ou eles pudessem estar a fingir que estavam mortos, eles foram com uma lança e todos eles foram lançados. Aos outros foram partidas as pernas. Para quê? Para que não houvesse hipótese de fuga. Mas Jesus Cristo foi, daí que verteu água e sangue, e eles consideraram-no morto e tiraram-no na cruz. E nessa mesma sexta-feira ele foi sepultado. Porque no sábado não podia ser. E os corpos não podiam ficar ali. E então ele é sepultado na sexta-feira, num túmulo que nunca tinha sido usado. E a tradição do túmulo é interessante. Os judeus só têm duas formas, ou vão para a terra ou vão para os túmulos. E eles cavavam na rocha túmulos. E os túmulos é aquilo que hoje muitas pessoas em Portugal e no mundo fazem jazigos. São famílias, são cavernas onde colocam os corpos das famílias. Mas aquele túmulo, se não estou a erro, era de José de Arimateia. Se não estou a erro. E ele cedeu o túmulo a Jesus Cristo. Ele cede o túmulo. Eu estou a arrepiar todo, irmãos, porque isto é lindo. O túmulo só era aberto passado quê? Passado 30 dias. Minto, passado um ano. Assim é que é, passado um ano. Os túmulos eram abertos passado um ano para serem retiradas as ossadas do túmulo. Mas o túmulo de Jesus foi aberto no terceiro dia. Alguma coisa de estranho aconteceu aqui. Elas foram ao túmulo, viram o túmulo aberto e ficaram cheios. Para lá, mas quem é que abriu o túmulo? Então, o túmulo é só aberto passado um ano. Alguém abriu o túmulo. Outros disseram, olha, roubaram o corpo do mestre. Mas o anjo revelou e veio dizer, olha, ele não está aqui. Aquele que tu procuras não está aqui. Ele vive. Estão a ver? Ou seja, há um paralelo entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Porque Jesus, antes de celebrar a ceia, ele come com os discípulos. Come o quê? A Páscoa judaica. Ele celebra a Páscoa judaica, com os pães azimos, com as ervas amargas, com tudo o que diz. E depois achei interessante, nesse programa, a mostrar uma coisa gira. Quem é que conhece o quadro da chamam de Sagrada Família, não é? A mesa dos 12 apóstolos. A mesa dos 12 apóstolos. O que é que vocês acham daquele quadro? É verdadeiro ou é falso? Eu já o tirei. É falso, irmãos. É. Sabe porquê? Porque naquele tempo não se tiravam selfies.
É curioso, estão todos do lado da mesa, já viram? Os apóstolos estão todos sentados do lado da mesa. Então alguém tinha que ter uma vareta com um telemóvel para tirar uma selfie para os apóstolos. Na prática não é assim. Eles sentam-se à volta da mesa. Ainda hoje eu estive reunido com a minha família para celebrar a Páscoa com a minha família. Porque era o único dia que nós podíamos estar todos juntos. Uns ficaram do lado da mesa, outros ficaram do outro lado da mesa. Para falarmos uns com os outros, para partilharmos uns com os outros. Porque a Páscoa é partilha, portanto não faz sentido aquele quadro, nem fazem sentido aqueles trajes, nem fazem sentido aquelas caras, porque aquilo é tudo borrachinhos, é tudo lourinhos, é tudo cabelinhos grandes, é tudo bem vestidos, e aquilo não tem nada a ver com a tradição judaica. Nada. E aquela ceia é uma ceia judaica, em que eles se vestem a rigor para a celebração da Páscoa. Estão a ver? O que é que isso faz? Desvirtua um pouco a imagem, porque aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma mentira. Alguma vez eles estavam todos sentados no mesmo sítio, então para falarem uns dos outros, não estavam a dizer, passa aí o pão, passa aí, não sei o quê. Não faz sentido nenhum. Eles estavam uns virados para os outros, estavam sentados. Aliás, eles até normalmente se sentavam no chão, com uma mesa baixa, e eles reclinavam-se. A Bíblia diz que eles estavam reclinados à mesa. Ora, a gente sentada reclinada à mesa é assim. Não é? E eles não. Eu tive uma vez em Marrocos e fui assistir a um casamento berber e todos nós nos sentámos no chão, reclinados, ou seja, nós estávamos encostados de lado, a comer. Porque é uma tradição. Porquê? Porque lá não há talheres, come-se com a mão. E a comida que se come com a mão, esta já não vai lá. Porquê? Esta é para lavar o corpo, esta é para comer. E a mão que é usada para comer não lava o corpo. Eles têm todo tempo. Por isso é que eles criticavam. Então nós lavamos as mãos e tal. Jesus, quando Jesus estava com os discípulos, não, olha lá, isto é uma vergonha. Então porquê é que nós lavamos as mãos e os teus discípulos não lavam as mãos e não sei o que? Jesus disse assim, vocês preocupam-se tanto com a aparência. Vocês preocupam-se tanto com a aparência. Vocês também dizem que é sagrado ao Senhor aquilo que vocês podiam usar para ajudar os vossos pais. Vocês, pela vossa tradição, invalidam a lei. Mas ele estava a falar para quem? Para os judeus em geral? Não, para os escribas e para os fariseus. Porque os israelitas nem todos são escribas, nem todos são fariseus. Há o povo israelita que não tem nada a ver com os escribas e com os fariseus. Estão a ver? Há uma tendência de generalizar as coisas. É como os evangélicos. Nós não podemos generalizar os evangélicos. Há evangélicos sérios e honestos. Pessoas que realmente amam a Deus e que seguem o Evangelho. Mas há outros que querem judaizar. Irmãos, não são os judeus que querem judaizar a igreja evangélica. São os próprios evangélicos que querem trazer o judaísmo para a igreja. Temos o exemplo da igreja dos Gálatas. Paulo, na igreja dos Gálatas, teve esse problema. Mas quem é que entrou no vosso meio para vos voltar a trazer outra vez a circuncisão e não sei quantos? Nós é que somos a circuncisão no Senhor. Nós somos circuncidados de coração. Para Deus não vale nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera por amor. Ou seja, o lado prático da vida vivida pelo Espírito de Deus, que é o amor. Ou seja, não temos nada que criticar as tradições dos outros, mas nós também não podemos perder a nossa fé. Eu respeito os judeus. Irmãos, eu já vos contei aqui. Eu fui uma vez fui, por exemplo, a Belmonte. Fui ver, ainda conseguimos ver uma parte do museu, porque a outra parte estava fechada nesse dia. Está lá o bairro judaico junto ao castelo. Eu, por exemplo, estive em Castelo de Vide, entrei na sinagoga. Em Castelo de Vide, eu gosto de ver, porque eu admiro a tradição deles. Há muita gente que usa a estrela de Davi. Usam a estrela de Davi como a estrela de Davi, quantas pontas tem? 6 pontas. E não tem nada a ver com figas, nem tem nada a ver com proteção espiritual, não. Aquilo era um sinal que eles usavam para saber quem pertencia a Deus e quem não pertencia a Deus. Eles usavam aquilo nas roupas e nos próprios escudos. Assim como, por exemplo, nas cruzadas, como é que eram os escudos dos cruzados? Era uma cruz. Nos escudos. Tinham uma cruz até aqui, às vezes, na indumentária. Para quê? Para se saberem, para se conhecerem uns aos outros. Não há pessoas que metem no rabo do carro, metem lá o peixinho. E a gente, quando passa o carro, a gente olha, aquele é irmão.
É um sinal. É. Vocês sabem de onde é que vem aquele sinal? Aquele sinal vem dos judeus que se uniram a Cristo. Porque esse é que é o sinal da oliveira brava enxertada. Ou seja, quando vocês têm vocês têm um candelabro, não é? Vocês sabem o que é o candelabro, o candeeiro, não é? Tem o candelabro, e o candelabro é assim. Vocês entram numa sinagoga judaica que são renovados no entendimento, e eles têm eu não sou assim muito bom desenho, mas pronto, mas fica assim, vocês vão perceber. E eles têm o candelabro, o candelabro é feito assim. É assim. Porquê? Porque nós somos enxertados na mesma figueira. Olha, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, esse enxerto, somos nós em Cristo Jesus. E é através de Cristo Jesus que nós temos acesso a Deus. Estão a ver? Então, isto é a expressão de judeus que aceitaram o Espírito Santo, que aceitaram a batismo do Espírito Santo. Mas eles continuam a celebrar a Páscoa com as ervas amargas, com o vinho, e não é vinho sem álcool, é vinho com álcool, é o fermento da uva. As pessoas não, o vinho é vinho. Os adventistas é que bebem vinho sem álcool. Por acaso provei até gostei. Mas não é isso. Oh, irmãos, vocês já viram a tristeza num casamento de vinho sem álcool? É uma tristeza de casamento. O álcool é que alegra a malta. A malta bebe 2 copos, já dança, até os paralíticos se levantam. Estão a ver? Por isso é que a Bíblia diz, bebe um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era doente de estômago e o vinho era balsâmico para ele. Deus não proíbe o vinho, Deus fala da moderação. Nós temos que fazer as coisas com moderação. Porque então caímos nos laços da religiosidade. E é isso é que Deus não quer, e foi isso que Jesus veio acabar por destruir. E Jesus acaba por destruir a religiosidade quando o templo é destruído. O templo acabou. Jesus profetizou acerca da queda da religiosidade. Quando ele disse, vocês veem que estas pedras são, sim senhora, são enormes, vos digo uma coisa, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o povo ficou com uma perspectiva. Nós cristãos avivados pelo Espírito de Deus, nós hoje temos um entendimento que é o seguinte: Deus não habita em templos feitos pela mão dos homens. Onde eu invocar-me eles, eu responderei. Ou seja, quando eu invoco Deus, Deus está. Porque Deus é omnipresente. Deus não precisa de um lugar santo para se manifestar. Muito mais ele se manifesta num lugar pecaminoso para trazer salvação. Vocês não estão cá. E a Páscoa tem esse significado. A Páscoa tem esse significado de tirar o povo do Egito, da terra da escravidão, para uma terra que manda leite e mel, ou seja, para uma terra próspera, para uma terra onde eles venham a encontrar a felicidade. E qual é o caminho que o povo tem que passar do sofrimento para a felicidade? O caminho tem um nome, deserto. Onde é que Jesus passou os primeiros dias depois de receber o Espírito? No deserto, irmãos. Ainda estranhamos nós que por vezes nós passemos no deserto. Quem somos nós? Nós também temos que passar pelo deserto, irmãos. Para sabermos dar valor àquilo que Deus nos dá. Nós às vezes ambicionamos coisas que para nós têm muito valor, mas que não têm valor nenhum. Foi isso que Paulo disse. Olha, aquilo que eu pensava que tinha valor, olha, eu refuto como esterco. Eu agora já encontrei algo mais valioso, Jesus. Porque a grande maioria dos judeus creem em Jesus Cristo, mas eles não abdicam das suas tradições. Eu não sei se já falei aqui uma coisa muito interessante. Sabe porque é que eles, quando estão à frente do Muro das Lamentações, fazem assim? Quem é que está aqui que já viu isso? Quando eles estão no Muro das Lamentações, ou quando eles estão a orar, estão sempre a orar assim. Sabe o que é isto? É o simbolismo da luz da vela. A vela mexe-se. Pelo mover do vento, a vela mexe. E eles são como a luz. E então também têm que fazer como a luz, têm que fazer como a vela. Ou seja, todos os preceitos deles têm sentido para eles. Para mim, é enriquecedor porque a minha mãe dizia, o saber não ocupa lugar. E eu gosto muito de saber estas coisas,
para também poder compreender o porquê do procedimento deles. Porquê que eram as ervas amargas? As ervas amargas, por exemplo, é a escarola, por exemplo, é a alface. É uma erva amarga, a alface é uma erva amarga, a escarola é uma erva amarga. Eles comem ervas amargas para não se esquecerem, para se lembrarem da agrura que passaram no Egito debaixo da escravidão. O pão azimo, o pão asno, é o pão sem fermento. O pão sem fermento foi usado porquê? Porque eles não tinham tempo a perder. E para levedar o pão, temos que dar descanso à massa. É pôr o fermento e deixá-lo levedar. E ali não. Pão sem fermento porquê? Porque é às pressas. A Páscoa é às pressas. É para sair, é para sair. Percebem? Não há tempo a perder. Desculpem a expressão, não há tempo a perder com essas mariquices. Vocês, sapatos nos pés e preparem-se que é para fugir, é para fugir. É para sair, é agora. Para sair, é agora. Vocês compreendem? Assim Paulo, quando fala aos Coríntios, também fala dos árvores da verdade. Olha, limpem-se do velho fermento. E quando a Bíblia fala de fermento, fala de influência. O fermento não influencia a massa onde se põe. Estás a perceber, Vianney, o meu português? O fermento é a levedura. E a levedura é que faz levedar a massa. Então, o velho fermento, todo o fermento gera influência. Se for velho fermento, gera má influência. Se for um fermento novo, gera boa influência. Para que vocês sejam o quê? Uma nova massa sem fermento. Dizia o Paulo. Comam com os árvores da sinceridade, quando ele fala da ceia. Quando ele fala da Páscoa. Comam com os árvores da sinceridade e da verdade. Ou seja, os árvores da sinceridade e da verdade é porque não têm qualquer sentido de manipulação. Não quer gerar influência. É genuíno. Eu, se tenho uma relação de amizade com o Paulo, ou com o Bela, ou com qualquer um de vocês, eu não tenho qualquer interesse. Então a minha relação com vocês é com os árvores da sinceridade. É amor por amor, é sinceridade por sinceridade. Vocês compreendem? Infelizmente vê-se muito pouco. Mas é isso que Deus quer ver na igreja. Porque nós somos uma família. E a Páscoa é uma festa de família. A Páscoa é uma festa de família. Assim como a festa dos tabernáculos, a festa de Sucote, que significa cabana, eles até nas próprias varandas dos prédios fazem uma... Vocês conhecem aquelas tendas que chamam pérolas, não é? As pérolas. É uma tenda, é tapada e não tem mais nada. Tem só os 4 pés, é coberta e usa-se muito nos jardins das vivendas, nas pessoas que têm varandas e não sei quantas. E algumas até têm cortinas para depois poderem fechar à volta e tudo mais. A festa de Sucote é precisamente isto. É a festa das cabanas, onde a família faz... por exemplo, você vai ao Algarve. Normalmente as casas do Algarve são casas, são casas inspiradas pelos árabes. Algarve, portanto, é de origem árabe. E então o que é que acontece? Tem terraços, tem ou não tem? Qual era o objetivo dos terraços? Era aproveitar a pouca água que chovia. Eram tomadas como cisternas. Vocês não sabiam? Mas era. Nos países árabes é precisamente a mesma coisa. É para aproveitar a água da chuva. E não só. Eles lá fazem a cabana lá em cima, que não, é só uma tenda, é só uma cabana, que é mesmo assim, onde todos estão juntos. Ali não há telemóveis, nem há Playstations, nem há nada. Ali é para a família estar reunida, comer e beber e falarem uns com os outros. É uma festa de família. Estão a ver? Que é uma coisa que se está a perder dia a dia. Nós hoje chegamos a estar à mesa, está um com o telemóvel, está outro com o tablet, está outro e ninguém fala com ninguém. Este é o estado da família nos dias de hoje. As crianças fecham-se, fora dos olhos dos pais, são levadas a entrar em jogos perigosíssimos que os incitam ao suicídio e suicidam-se. Estão a ver? É muito importante, nós temos que cuidar com essas coisas. Mas continuando a ler, para não ser muito chato, diz assim, quando chegaram ao lugar, diz o verso 9 mais uma vez, ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar. Construiu um altar, amarrou o seu filho e preparou-se para o sacrificar. Eis aqui, não toque, verso 12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho, mais uma vez, o seu único filho. Então foi a provisão do cordeiro. Para não estarmos a esticar muito, porque nós depois vamos falar de outra maneira no domingo, escutem uma coisa. O que é que aconteceu no Êxodo? Quando o povo é tirado do Egito, o que é que aconteceu? O anjo da morte, depois das pragas, o anjo da morte ia passar pela terra do Egito.
Por isso é que se diz Páscoa. A Páscoa em inglês é Passover, significa passar por cima. O anjo da morte passa por cima das casas que tinham o sangue do Cordeiro, estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, e nenhum morreu. Todos os que viviam fora dessas casas morreram, todos os primogênitos. Todos eles. Todos eles. E então a Páscoa é um sinal da proteção de Deus e da provisão de Deus para a nossa libertação, para a libertação do seu povo. Qual era o apelo que Moisés levava ao faraó? Deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Mas Deus disse ao Moisés, não te preocupes, eu vou endurecer o coração dele. Que é para que quanto maior for a luta, maior é a glória. E então ele foi até à última, até perder o filho. E então ele, vão-se embora. Considerou o povo de Israel um povo maldito. Vão-se embora, levem tudo, vão-se embora. Mas depois arrependeu-se e perseguiu-os para os matar. Mas irmãos, quando Deus diz passemos para o lado lá, não há ninguém que trave. Não há ninguém que trave. E o que é que aconteceu nessa caminhada do deserto? O povo blasfemou. O povo tornou-se idólatra. Você já viu? Escutem, isto é interessante. Escutem uma coisa. Havia um só Deus, não é? Um só Deus. Hoje há um só Deus? Não. Para nós é Deus único. Criador de todas as coisas. Ele é o único Deus. Mas foram muitos deuses criados. O dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus mamão. O Deus das riquezas. As pessoas devotam-se ao dinheiro e são escravas dele. E então o monoteísmo acaba aí. Começa a haver o politeísmo, ou seja, começam a haver várias religiões que se devotam a vários deuses. E se nós fôssemos passar pelo Antigo Testamento todo, vocês iam ver postos ídolos, o levantamento dos postos ídolos. Quem usa muito esta coisa dos postos ídolos são os mongóis, é o povo da Mongólia, que fazem uns pinos de pedras e que metem umas fitas para que são os rituais de passagem deles e de agradecer terem chegado até ali com proteção dos deuses. E onde muita gente vai lá e vai derramar as cinzas dos entes queridos que morreram e tudo mais. Mas é interessante nós termos esse cuidado de analisar para ver a grande obra de Deus em Cristo Jesus. E aí nós começamos a deixar a Páscoa judaica, porque agora entendemos que não podíamos compreender a Páscoa cristã sem ter conhecimento da Páscoa judaica. Porque a primeira Páscoa foi uma libertação de cativeiro e a segunda Páscoa foi uma libertação de cativeiro também. A primeira Páscoa foi a libertação do cativeiro do Egito. A segunda Páscoa foi a libertação do cativeiro do pecado e da morte. A nossa Páscoa é essa, porque depois de haver ceado, o último evento foi a ceia, a última ceia. E depois de haver ceado, a Bíblia diz que o Senhor toma o pão, a propósito, vamos fazer ceia, está bem? Toma o pão e dá graças, e o parte e os entrega aos filhos, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Já não é em memória do Egito. Então, cada vez que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos aqui. Nós estamos a partilhar a nossa libertação. Essa é a nossa Páscoa. Sempre que celebramos a ceia, celebramos a nossa Páscoa. A Páscoa não está presa a um dia. A Páscoa para eles está, para nós não está. Cada vez que celebramos a ceia, nós estamos a celebrar a nossa Páscoa. Porquê? Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Vocês concordam? É verdade. Concordam ou não concordam? Isto é muito interessante. Eu não vos quero falar mais nada acerca da Páscoa hoje, mas tudo isto são dados importantes. Porquê? Porque não há nada na lei judaica, não há nada, eu não vou falar da lei, vou falar da tradição judaica. Não há nada na tradição judaica. Jesus em Mateus 23 e Mateus 24, o que é que ele diz? De vossos escribas, e muita gente usa isto para quê? Para obrigar. Nunca ninguém, irmãos, nunca. Quem é que obrigou Abraão a dar o dízimo? Quem é que obrigou Abraão a dar o dízimo a Melquisedeque? O rei de Salem. A gente não sabe nem de onde ele veio, nem de onde ele não veio. Assim Jesus também foi o sacerdote para todo sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus não vinha de linhagem sacerdotal. Ele era judeu. E da tribo de Judá nunca saiu um único sacerdote. Os sacerdotes só saíram da tribo de Levi, pela linhagem de Arão. Estão a perceber? Isso é interessante. Porquê? Porque Jesus veio quebrar o paradigma da tradição. Veio quebrar a tradição. Para Jesus não há cá tradições.
Tanto que ele próprio dizia, ai, vossos escribas e fariseus hipócritas que dizem mais o erro, o caminho, não sei o que, ele assim, parem com isso. Não, não. Ele disse, vocês devem fazer isso, mas não esqueçam o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, vocês só exercem uma parte da lei, mas deixam a outra por validar. Vocês estão a perceber, irmãos? Então o que é que Jesus dizia que os escribas e os fariseus eram? Hipócritas. Mas nem todo judeu é hipócrita. E sabe porque é que muitos judeus não aceitaram a Cristo? Como eu estou cliente. É como hoje muita gente também não aceita a Cristo. Da bagunça que está a igreja, dificilmente as pessoas aceitam a Cristo. Porque nós não tínhamos tradição nenhuma de religião ou de fé. Mas eles já tinham as escrituras dos profetas. Ou seja, eles tinham conhecimento da palavra profética. Nós não. Eu, por exemplo, não sabia nada de fé, nem sabia nada de Deus, nem sabia nada. Sabia que havia um Deus e que, pronto, sempre respeitei, não é? Com bom português, a raiz da minha família é toda a raiz católica, não é? Mas eu quero-vos dizer isto. Nós às vezes devemos ouvir as pessoas e devemos valorizar o que elas dizem. Porque às vezes falam-nos coisas que nós não gostamos de ouvir, mas depois quando paramos dizem, tem razão. Eu vou acabar como comecei. Você nunca vai ver um judeu a querer converter em cristão. Nunca. Agora, judeu uma vez, judeu para sempre. Não tenho dúvida nenhuma. Ainda que ele aceite Cristo como mediador entre Deus e os homens, não vão abdicar das suas tradições. Não vão abdicar das suas tradições. Há cristãos evangélicos que são do Norte e continuam a frequentar procissões. Vão às festas e vão às procissões. Não é espanto, irmãos. Não é espanto, irmãos. As tradições ficam de tal maneira enraizadas nas pessoas. Não há uma terra lá para cima, para o Norte, não sei, é mesmo junto ao mar, não sei se é Aveiro, se onde é que é. Vão fazer o banho da purificação. Fazem os banhos da purificação. Contra os maus espíritos, contra isto, contra aquilo. O que é isso? É substituição criada por quê? Por não serem monoteístas, porque há vários deuses. É a Senhora de Fátima, é a Senhora de Lourdes, é a Bruxa da Arruda, é o Joãozinho de Alcochete que já partiu, e é a Santa da Ladeira, é o Padre Miguel de Penamacor. Há tantos deuses que são criados, o homem cria tantos deuses na sua angústia, na sua agonia, no seu desespero, que se esquece do Deus Criador. Mas desde quando é que a criação está acima do Criador? Estão a ver? Agora, qual é o nosso papel? O nosso papel é o papel de Jesus Cristo, é pregar o Evangelho. Quem aceitar, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer será condenado, não é? Venha aceitar Jesus, vai passar para a nossa equipa e tal. Isso é proselitismo. A Bíblia diz no livro do Pentecostes, quando Pedro faz o discurso, ele não lançou o apelo. Quem é que se quer converter? Venham a Jesus. Está lá? Não. A Bíblia diz que os que aceitaram a palavra perguntaram, que faremos, varões e irmãos? O Espírito Santo impactou-os de tal maneira que lhe trouxe a consciência do pecado e do erro, que eles disseram, não, a gente tem que deixar de ser assim. Agora, o que é que nós precisamos de fazer para mudar? E então Pedro no discurso disse, olha, cada um que se arrependa e que seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Nós temos muito aquela tendência de trabalhar para os números. Ai, a minha igreja tem tantos crentes. A minha igreja tem tantos crentes. Irmãos, nós já tivemos 100 pessoas na igreja, mas eu quero dizer uma coisa hoje, perante Deus com toda a honra. Está hoje mais cheia a igreja do que estava nesse tempo. Vocês não perceberam? Porque os que estão. E os que estiveram não estavam. Porque a igreja tornou-se uma moda. Olha, ali oram todos os domingos para as pessoas. Na outra já não oram. Olha, aqueles guardam o sábado. Olha, o outro não guarda o sábado. Olha, aquele obriga ao dízimo. Olha, o outro não obriga ao dízimo. Então as pessoas procuram uma igreja que sirva, procuram um sapato que sirva para o pé. Ou seja, escolhem as igrejas segundo o seu belo parecer. Elas não escolhem por revelação, nem são impulsionadas pelo Espírito de Deus. Por isso é que elas nunca têm uma experiência com Deus. Nunca têm uma experiência com Deus. Passam uma vida inteira no banco da igreja, mas nunca chegaram a conhecer Deus.
Eu sei que vocês podem não concordar, mas a verdade é esta. Não estou nem aí com vocês. É verdade. A verdade é que tem que ser dita. Esta é a verdade. Por isso é que Paulo dizia, andai como vivos entre mortos. Porquê? Porque há muitos mortos dentro da igreja. Muitos mortos dentro da igreja. Que não receberam o avivamento, não receberam o Espírito Santo e manifestam línguas. Mas aquilo é da boca para fora. Aquilo não tem nada a ver com o Espírito Santo, irmãos. Uma pessoa com o Espírito Santo demonstra na vida uma mudança de atitude. Porque eu nunca vi Jesus tocar numa coisa e ficar na mesma. Onde Jesus toca, tudo muda. É verdade. Graças a Deus. Tudo muda. Vocês concordam comigo? É verdade. Vamos subir, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Amém, irmão? Deus é maravilhoso. E é muito bonito nós havemos de falar aqui mais. Nós temos falado pouco acerca do Antigo Testamento, mas é muito bom nós conhecermos o Antigo Testamento para nós entendermos o Novo Testamento. Nós somos do Novo Testamento, somos da Nova Aliança. Glória a Jesus. Pera, só. Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Santo, santo é o Senhor. Amém, irmãos? Santo é o Senhor. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Eis tua glória, tua presença.
Jesus, eu te amo, aleluia! A tua igreja te ama, Senhor! Senhor, esta noite lembramos da tua crucificação, Senhor. Obrigado, Jesus. Mas graças te damos porque a morte não teve domínio sobre ti. E assim conforme as Escrituras disseram e tu avisaste o teu povo que ressuscitarias ao terceiro dia, a morte não tem mais domínio sobre aqueles que em ti creem. Porque como tu és, assim nós seremos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado. Querido Pai, obrigado pela dádiva do teu Filho, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por sua piedade, Senhor, e por teu grande amor, nos livraste do laço da morte. Ela não tem domínio sobre nós. Amém. Pai, te damos toda a honra e toda a glória nesta noite. Obrigado, Jesus. Somos os que somos, estamos aqui de coração para honrar e não permitir, Senhor, que esta lembrança seja apagada. Jamais, Senhor. Todos nós, todo mundo, Senhor, reconhece o sacrifício na cruz. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Jesus. Nós hoje nos podemos alegrar porque sabemos, não é, Senhor? Porque sabemos que o túmulo está vazio e tu já não estás lá. Tu estás sentado à direita do Pai, intercedente por nós. Aleluia. E hoje nós somos o teu templo. Obrigado. O templo onde tu habitas em nós pelo teu Espírito Santo. Sim, meu Pai. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. E é neste Espírito, Pai, que nós queremos continuar a contribuir para a obra do Evangelho. Para que a tua palavra seja pregada, para que aquele que crê e for batizado seja salvo. Porque aquele que não crê já está condenado. Então, Senhor, graças te damos por isso. Por este privilégio. Esta alegria que nós temos em dar, Senhor. Porque é a maior bem-aventurança que a tua palavra nos ensina. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Aleluia. Estar aqui. Graças te damos, Santo Deus, Senhor. Obrigado por esta noite, Senhor. Obrigado por esta noite. Saímos daqui de coração cheio de Ti. Irmãos, eu vou ler uma palavra que está em João. Obrigado, Carlos, obrigado. Que está em João 15. Tudo vem ao nosso coração quando nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém. Nunca Jesus procurou o seu protagonismo. Ele sempre indicava para o Pai. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim vê o Pai. Ou seja, o objetivo de Jesus Cristo nunca foi Ele, não foi Ele próprio. Foi glorificar o Pai. Glorificar o Pai. Ele viveu para a glória do Pai. Ele não viveu para ser idolatrado. Ele veio para nos levar ao Pai. Para nos levar ao Pai. Ele próprio ensinou Pai Nosso. Ele não disse meu Pai, Pai Nosso, que estás no céu. E é curioso que em João 15, quando ele ensina aos seus discípulos acerca da videira e das varas da videira, vocês vão reparar uma coisa: tudo o que diz ao Pai em meu nome, Ele fará. Ao Pai em meu nome, Ele fará. E eu estávamos a adorar e veio essa escritura ao meu coração. Em João, no capítulo 15, creio que é João 15. Não é? Em João 15. Exatamente. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Jesus sempre... Nós sabemos que há unidade da Trindade. Mas há respeito de Pai para Filho.
Porque isso também é algo enriquecedor para nós. Porque um dos mandamentos é honra pai e mãe. Certo? E Jesus, como bom judeu que era, também tomou essa atitude. E então ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é um agricultor. Todo o ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Quem? O pai, não é Jesus. É o pai. Ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, ou seja, limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos é falada. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim ou nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é lançado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Não servem para outra coisa. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado. O objetivo de Jesus sempre foi Deus. 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 Ele nunca quis ocupar o lugar de Deus. Ele disse que veio para servir. Ele veio como servo. Ele veio nos ensinar. Porque ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o meio pelo qual nós alcançamos o Pai. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Não há religião nenhuma que leve o ser humano a Deus. Agora, tendo Cristo como caminho, Ele nos leva ao Pai, porque nós vamos conhecer o Pai através dele. Vocês concordam comigo? Amém? Então que Deus nos conceda uma santa noite, que domingo possamos estar aqui para partilhar a ceia, para celebrar a Páscoa, a nossa Páscoa. Amém? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Diane, gostei muito de vos ver. Tudo bom? A família está tudo bem? Ótimo. Uma santa noite para todos. Vamos cá estar amanhã. Amém? O irmão Zé também, o David também. Vamos cá estar amanhã. Às 3h30. Amém, irmãos?